Seja bem-vindo às nossas conversas dominicais. Hoje eu gostava de tratar consigo um tema que me parece muito importante e de muita atualidade, ou seja, o que é a alegria, em que consiste a alegria cristã ou a alegria em geral, como atitude humana, para a comparar ou contraditar a respeito do prazer, em relação ao prazer. Porque este é o tema deste domingo da Quaresma que estamos a celebrar, ou que acabamos de celebrar, é o tema da alegria e que se traduz nas próprias cores litúrgicas, porque neste domingo da Quaresma os paramentos deixam de ser roxos para serem rosa. Aliás, a cor rosa só se celebra em 2 domingos. Um domingo no tempo do Advento e outro domingo agora no tempo da Quaresma, que são os domingos da alegria, Gaudete, diz-se em latim, porque é o tema introduzido pela antífona do início da celebração, que convida os cristãos à alegria, sendo uma interpretação do apóstolo São Paulo: alegrai-vos no Senhor. E São Paulo insiste neste tema da alegria como típico do cristão. De resto, nós encontramos no Evangelho duas afirmações que estão em si mesmas muito próximas, quase correspondentes, sinónimas, e que é a afirmação de Jesus no Evangelho de São João. As duas afirmações encontram-se no Evangelho de São João, uma que diz: participareis, quero que participeis, diz aos apóstolos, no contexto da última ceia, na plenitude da minha alegria. E depois também, sempre no Evangelho de São João, mas noutro contexto, o apelo à alegria, em que os apóstolos, os discípulos, são convidados ou são chamados a participar na plenitude da sua alegria, a alegria do Senhor. E outra frase, situada-se noutro contexto do Evangelho, que é: eu vim para dar a minha vida, a dar a vida e dar a vida em abundância, em plenitude. Temos de um lado a alegria, a plenitude da alegria, que o mundo não dá, mas que também o mundo não pode tirar, e a plenitude da vida, a vida e a alegria como típico do cristão, daquele que vive no Senhor, É surpreendente como esta revelação de que o discípulo, o cristão, é chamado a participar na plenitude da alegria do Senhor. Essa afirmação situa-se no contexto da última ceia de Jesus, que está dentro do clima da paixão. São nos discursos da última ceia que Jesus partilha, são palavras de intimidade com os seus discípulos, no contexto da traição de Judas. É depois de Judas ter saído, e a palavra do Evangelho é muito forte quando diz que o que tens a fazer, fala depressa, e depois, quando Judas saiu, tendo o diabo entrado nele, era de noite. Pronto. É neste contexto de trevas, do poder quase do maligno, que chega ao seu máximo, à sua máxima grandeza, que Jesus fala na alegria e na vida, como típico do cristão. Hoje, de facto, a liturgia convida-nos a viver esta alegria em contextos diferenciados. A primeira leitura, tirada do livro de Josué, narra a primeira Páscoa depois da entrada do povo de Israel na terra da promessa, na terra prometida, e, portanto, a alegria da celebração da Páscoa na terra da promessa, que tinha sido a promessa justamente dada por Deus a Abraão e depois ao povo de Israel, libertando do cativeiro da escravatura no Egito, para chegar
à terra da liberdade. E por isso a alegria do povo por finalmente chegar à terra prometida, onde se podia encontrar em casa. Portanto, a alegria do povo por estar em casa, na terra da promessa, na terra da liberdade. Outro contexto é no próprio Evangelho deste dia, em que narra a parábola do filho pródigo. Portanto, é uma parábola, não é, é uma história contada por Jesus para chamar a atenção da alegria daquele pai quando o seu filho regressa, o filho pródigo que se afastara e regressa são e salvo. A alegria do encontro com o pai, o filho pródigo que se encontra com o pai depois de ter feito aquela trajetória de sair da casa paterna, reivindicar a sua herança. É interessante que o Evangelho no grego fala a herança como ousia, a essência, e depois a própria tradução latina fala na substância, que o latim pode significar a essência, tal como a palavra ousia em grego representa, mas também pode significar património, a riqueza, a herança em termos materiais. Ora, o filho reivindicou a sua herança, a sua ousia, a sua substância e esbanjou a sua riqueza numa vida desregrada, até que esgotou todo o património e na terra em que ele vivia, em que ele foi viver, longe da casa paterna, houve uma grande carestia, uma grande fome e ele só conseguiu encontrar lugar onde trabalhar um pouco guardando porcos. Portanto, guardar porcos na linguagem da escritura significa uma situação abaixo dos animais. Portanto, degradou a sua condição abaixo dos animais porque foi guardar porcos, que é um animal impuro por excelência na tradição semita em geral e em Israel em particular, e nem sequer lhe permitiam comer as bolotas com as quais se alimentavam os porcos. Portanto, uma situação de degradação total abaixo dos animais. O homem que tem uma dignidade própria e ficou reduzido, afastando-se da casa do pai, ficou reduzido a maior de todas as misérias. Mas a parábola do filho pródigo é representativa da condição humana. E é o contraponto no Evangelho do texto do Gênesis a respeito de Eva e de Adão, que deixaram seduzir pela serpente e comer do fruto da árvore proibida, das duas árvores proibidas do bem e do mal, e da árvore da vida, e que, sim, tinha sido uma ordem divina, e já chamei a atenção para o jejum como mandamento divino. Não comas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comas o fruto da árvore da vida. Porque já na Escritura, mas sobretudo na interpretação patrística e litúrgica da Igreja, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é um símbolo da condição humana enquanto tal. É um símbolo antropológico que no Novo Testamento, na plenitude da revelação divina, aparece claramente referida a Nosso Senhor Jesus Cristo. A árvore da cruz, a cruz como árvore da vida, é interpretada já no Evangelho de São João. Cristo é o novo Adão, é o homem, como Nossa Senhora é a nova Eva. E no livro do Apocalipse fala-se na árvore da vida que está no meio do jardim e que produz frutos todos os meses, os 12 meses do ano, produz frutos e flores e folhas, e nós já agora podemos comer desses frutos da árvore da vida, porque a árvore da vida é o próprio Cristo. É a árvore do qual esteve o Cristo suspendido na cruz, torna-se a árvore da vida, do qual esteve suspenso. É a cruz gloriosa que é a árvore da vida. Portanto, o filho pródigo é a figura do homem enquanto tal, todo o homem enquanto tal, e como Adão e Eva. E, portanto, assim como Adão esbanjou a sua dignidade
criatural e filial, digamos assim. Querendo apoderar-se do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, assim o filho pródigo. Portanto, são as duas figuras em que no filho pródigo é narrada de uma forma poética, digamos assim, o percurso do homem quando pretende ser como Deus, querendo dispor de si, da sua essência, da sua ousia, da sua substância, que neste caso, em Adão e Eva era a condição criatural, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus, e no filho pródigo é a sua condição filial, porque ele era filho. Aliás, esta parábola que Jesus conta é para chamar a atenção para naqueles dois homens, naqueles dois filhos, o homem tinha dois filhos, naqueles dois filhos estão representados Israel e os gentios, os publicanos, os pecadores, portanto, aqueles que cumpriam a lei, e os outros, que eram os pecadores, porque eles escandalizavam-se que Jesus convivesse com os pecadores e os publicanos, aqueles que não obedeciam à lei. E por isso o filho maior, o filho mais velho, no final da parábola, não quer entrar na casa do pai porque nunca saiu da casa do pai, quando ele soube que havia uma grande festa que o pai tinha organizado. Quando o filho chegou são e salvo, mandou lavar, vestir com uma veste nova, pôr sandálias nos pés, o andar no dedo, isto é, restituiu-lhe a sua dignidade filial e por isso fez festa. Não é? Portanto, a alegria neste caso da parábola é a alegria do reencontro, da recuperação da dignidade de filho, porque Deus não quer que nós vivamos como criados, como empregados, como servos, mas como filhos. E a narrativa, cheia de dramaticidade, quando o filho mais velho volta do trabalho, ele diz: toda a minha vida tem servido. E agora que cheguei esse teu filho, não reconheces no outro como irmão. É uma palavra admirável, genial, e é por isso que o seu autor tinha de ser mesmo divino. Não é? E o pai, que representa naturalmente Deus, é Deus que é o pai, na narrativa do Evangelho, não quer que nós sejamos servos, mas que sejamos filhos e, por conseguinte, irmãos. E tanto Israel, que é o filho mais velho, como o novo Israel, que é aqueles que vêm dos pagãos, dos judeus e dos pagãos, não é? São aqueles que são chamados todos a participar nesta alegria da festa, da recuperação da graça filial que pelo pecado o homem tinha esbanjado. Esta é a riqueza do homem, é a sua dignidade. Por isso esta parábola é também a parábola da misericórdia. O pai misericordioso, o filho pródigo, ou o filho que cumpria tudo, mas não vivia como filho, mas como empregado, é a parábola da misericórdia. E misericórdia significa a cordialidade atenta e compassiva para aquele que é miserável, a miséria. Eu tenho proposto que se entenda esta miséria a partir de uma eventual explicação etimológica da palavra miséria, que pode-se decompor no prefixo mis e no radical eros. Então, neste sentido, a miséria significa o desprezo pelo amor. O desprezo pelo amor, porque eros em grego significa amor. Os gregos têm duas palavras para exprimir esta relação intersubjetiva de querer bem, de benevolência: eros e filia. Eros é, de certa maneira, uma atração quase cósmica para a unidade, ou a atração que o ser humano tem à unidade e que Platão explicava de muitas maneiras, sobretudo naquela ideia do homem primordial, que era constituído de masculino e feminino e que, dividido pelos deuses como castigo, pela sua pujança, pela sua força, procurava a sua metade. Portanto, no fundo, a afeição humana é procurar uma completude
E realmente, na significação de Eros, há uma certa carência, uma vez que Eros é filho da riqueza e da pobreza. Portanto, tem em si uma abundância e uma riqueza, mas também uma carência. E por isso o Eros significa esta busca de completude, uh, tentando encontrar a, a parte a sua metade que o completa. E de facto o Eros, o amor, implica em si mesmo uma certa carência, que na psicologia contemporânea nós podemos falar de uma carência afectiva, não é? O homem está carente de afeto. Ora, isto é o Eros. A filia é sobretudo entendida como benevolência. O amor como a filia, como amizade, é benevolência. Querer bem ao outro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele me possa dar, ou seja, a pura gratuidade da donabilidade do dom, que é o tema defendido por Aristóteles na Ética a Nicômaco, e depois é resumida por São Tomás de Aquino, por Bento XVI, numa das suas encíclicas sobre o amor, não é? Portanto, agora, a miséria significaria, nesta explicação etimológica, o desprezo do amor ou considerar-se indigno de ser amado. Não é? E, de facto, o pecador, usando esta linguagem religiosa, é alguém que faz a experiência de querer ser como Deus, fazendo o que quer, portanto, indo comer o fruto da vida, da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Nós temos na filosofia moderna o maior representante desta ética do poder é, naturalmente, Nietzsche, o super-homem nietzscheano, é alguém que é completamente senhor de si próprio, da sua vontade, da sua liberdade, faz o que quer, pensa pela sua própria cabeça, como diria Kant, e portanto é aquele que quer ser como Deus, não é? Como Deus. Mas ao querer ser como Deus, descobre afinal que não é divino, portanto, que a linguagem da nudez no relato bíblico, e é expulso do paraíso, isto é, perde a harmonia originária com o mistério de Deus e a harmonia originária com o ser semelhante, com Adão e com Eva, e depois seguindo a história das origens, que é uma história de decadência, de criminalidade, de desastre, de homicídios, etc. Mas eu sei por experiência e por observação e por estudo atento da realidade que o homem do nosso tempo, porque estes relatos bíblicos são símbolos da humanidade, o homem de todos os tempos, todo o homem é Adão, toda a mulher é Eva, não é? E portanto, quando faz a experiência de uma liberdade desmesurada, de fazer o que quer, no fundo acaba por uma grande frustração. E nós assistimos hoje, sobretudo em países mais desenvolvidos, mais ricos mesmo da Europa, em que a incidência de suicídios é muito elevada e, portanto, o bem-estar material, económico ou até político não conduz necessariamente à felicidade. Portanto, há um vazio existencial. Porquê? Porque o homem quer ser como Deus e, ao querer ser como Deus, destrói-se a si próprio. Esta é a mensagem daquilo que a Escritura e a tradição teológica da Igreja chama pecado, que está simbolizada em Adão e Eva, em querer ser como Deus, ou no filho pródigo que quer tomar conta da sua cia, da sua herança, da sua substância e a esbaja e decai até uma condição abaixo dos próprios animais. Esta é a palavra da humanidade de todos os tempos, do nosso tempo também e dos tempos passados, não é? A alegria aqui está o sentido do prazer, O prazer está ligado a este desejo de querer ser, de fruir a vida em todas as suas dimensões, de fruir a liberdade do bem e do mal, mas que, no fundo, traz a sua própria infelicidade. As Sagradas Escrituras, quando nos apresentam os mandamentos da lei de Deus, não é? E nos convida à obediência da palavra de Deus, significa o seguinte:
A obediência significa estar atento, escutar, escutar. E por isso é que na Escritura o apelo à escuta, à atenção, é essencial para aquilo que se chama uma relação de fé e de oração. Escutar a palavra de Deus, escutar a voz da consciência. Isso é obedecer. Né? E quando os mandamentos são propostos ao povo de Israel, o Deuteronômio tem esta frase concreta. Estas são apresentadas a lei que vos é apresentada por Deus e que vos tornará sábios. Sede sábios e prudentes, seguindo esta lei, que é caminho de felicidade, e viverás e serás feliz. Havia uma expressão de fé, um credo mais primitiva em Israel, que está concentrado no Shema Israel, escuta Israel, e diz assim: escuta Israel, o Senhor é o único Deus, não há outro. Hás de amá-lo com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Faz isso e serás feliz. Portanto, a felicidade é a consequência de obedecer à vontade de Deus, à lei de Deus, que quer a minha própria felicidade, porque já no Antigo Testamento e sobretudo no Novo Testamento, em Jesus, aquela palavra que acabei de referir do Evangelho de São João, que diz o discípulo é chamado a participar na plenitude da sua alegria e a participar na plenitude da sua vida, não é? Faz isso e serás feliz, não é? Traz a alegria. A alegria é o contrário do prazer, não é? É interessante que no estudo comparado das religiões, agora na Quaresma é interessante verificar-se, ainda li há pouco tempo uma referência ao Ramadão, e houve até um bispo ou um cardeal americano que terá comparado o Ramadão dos muçulmanos à Quaresma cristã. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Porquê? Porque a religião do Islã é uma religião do prazer, não é? Ao passo que a religião do cristão é uma religião da alegria, da felicidade, que brota da imitação de Cristo. E por isso a Quaresma é um tempo de renúncia, é um tempo de jejum, de esmola e de oração intensa. É um tempo santo, como eu já tenho chamado a atenção várias vezes, como que um sacramento. E, portanto, que é uma norma, é uma regra, não só para estes 40 dias que antecedem a Páscoa, mas para toda a existência cristã, porque são, como eu dizia no último vídeo, o contraponto do pecado original, não é? Ao passo que os muçulmanos, no Alcorão, é uma religião do prazer. O prazer aqui e o prazer depois da vida. Delícias, não é? Mesmo o jejum do Ramadão, durante o dia, não podem comer nem beber, o que significa realmente um grande esforço, indiscutivelmente, mas depois do pôr do sol podem comer e beber à vontade. E é interessante que em Londres, por exemplo, no início do Ramadão, foi feita publicidade em Londres sobre aquilo que os negócios, os restaurantes ofereciam de produtos para serem consumidos pelos muçulmanos durante o Ramadão. Portanto, os muçulmanos é uma religião do prazer. Não é? Os cristãos, no seguimento de Cristo, e os filhos da Igreja, é um caminho de alegria e de vida, mas que passa pela lógica da cruz. Só que a cruz é universal. Eu tenho verificado que em algumas igrejas, estive agora em Fátima num retiro espiritual e verifiquei que havia na capela uma cruz, mas uma cruz despida. Não está aí o crucifixo, não está aí Jesus Cristo. Ora, a cruz sem Jesus Cristo é um peso insuportável que é representado na tradição grega, na cultura grega, pelo mito de Sísifo. E, portanto, o grande desafio, a cruz não é um peso dos cristãos, não foi inventada pelos cristãos. Na cultura clássica, na cultura grega, está presente este peso da existência, esta fadiga do existir, que é universal. Sejamos cristãos ou não cristãos, é a nossa sombra que nos acompanha permanentemente. E, portanto, o desafio é
viver esta cruz, que é incontornável, não é? Que é incontornável, sozinhos ou acompanhados, com alguém que nos ajude a levá-la. E o interessante é que na Quaresma, nestas procissões maravilhosas que se fazem nestes domingos, a procissão dos Passos, a procissão da Paixão, tem uma cena que é, ou na Via Sacra, que podemos rezar nas sextas-feiras, há o passo do Cireneu, que ajuda a levar a cruz a Jesus, mas o verdadeiro Cireneu é o próprio Cristo, que ajuda a levar a nossa cruz, porque ele disse uma vez: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, que esta a sobrecarga, a opressão do peso da própria existência e da consequência de o homem querer apoderar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Não é? E mesmo os prazeres sem medida que o exercício da liberdade sem limites podem trazer, têm como consequência um amargo de boca, um amargo, não é? E por isso o tempo da Quaresma e a própria essência cristã, que é sob a sombra da cruz, e São Paulo faz a distinção entre o discípulo de Cristo e o não discípulo, em que o discípulo de Cristo assume a lógica da cruz, que é a cruz gloriosa, da qual esteve suspenso o nosso Salvador. E por isso a cruz tem de ser com o crucifixo, com o Jesus Cristo presente. A imagem do crucificado é fundamental, porque sem ele a nossa cruz torna-se insuportável, é um peso insuportável, é o caminho que conduz à perdição, não é? E por isso este tempo da Quaresma é um tempo de cheio de sabedoria. A alegria cristã é a alegria de uma vida na liberdade dos filhos de Deus, porque não querem esbanjar a sua essência como o filho pródigo, nem desobedecer como Adão e Eva no início da humanidade, que são figuras representativas de todo o homem e de toda a mulher, e de tal modo que nós somos convidados a participar nesta plenitude da alegria que nos vem de uma vida conciliada, de uma vida pacificada, e que, sintomaticamente, Jesus fala na plenitude da alegria no contexto da sua paixão. É esse o testemunho dos mártires, dos confessores, dos santos. De São Carlo Acutis, cuja beatificação, cuja canonização será em breve, eu penso que está prevista para o mês de abril, que está a começar. Os santos testemunham o que significa a alegria cristã, o que significa a felicidade, a paz. Procuremos neste tempo da Quaresma, que ainda temos muito tempo, ainda estamos quase a meio, mais ou menos, viver esta alegria, como São Paulo diz: quem está em Cristo é uma nova criatura, não é? O que era antigo passou, faz tudo de novo, e nós somos convidados a ser mensageiros da reconciliação, desta pacificação que decorre do perdão de Deus ao pecado, porque as irreconciliações, as separações só possíveis numa palavra do perdão, que é justamente não desistir de querer bem, inclusivamente ao próprio inimigo. Não é? Era isto que eu queria partilhar consigo neste domingo, o domingo da alegria, o domingo da esperança, ou o domingo da paz. Se é a primeira vez que me visita, convido a partilhar com os seus amigos, a dar o seu gosto e, numa perspectiva de ser possível alargar cada vez mais esta comunidade das minhas conversas dominicais, numa perspectiva de chegarmos já, graças a si, já tenho um número razoável de seguidores, mas eu gostava, nos próximos meses, chegar a 5.000, 10.000, quiçá a 100.000 seguidores, para fazermos uma comunidade daqueles que partilham comigo estas minhas meditações ao sabor do tempo e, nos últimos tempos, particularmente ao sabor da própria liturgia dominical, porque também o domingo é quase como um sacramento. O sacramento é que nós temos tempo para Deus, porque Deus tem tempo para cada um de nós. Muito obrigado pela sua atenção e até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.